Um grupo de estudantes que, afinal, tinham feito vestibular e entrado na ECA, nós tínhamos nos candidatado a ser pesquisadores do IBGE. Essa coisa de visitar casa por casa, aplicar o questionário e tal. Nós decidimos que, por nossa própria conta, nós fazíamos o relato dessas casas onde a gente podia entrar para descrever essa casa, como é que era o seu jeito, o cheiro, os móveis, a decoração, o jeito das pessoas sentarem, como é que elas se comportavam, de tal maneira que, para lá do relatório que se entregava para o IBGE, nós fazíamos esse exercício de reportagem sobre o lugar em que o povo morava. E ali nós nos demos conta, vendo esse material, que, na época, um trabalhador gastava, na média, 2h20 na condução, de casa ao trabalho e vice-versa. A jornada de trabalho de um operário na fábrica estava em torno de 11 horas. Mais de 70% da população aqui em São Paulo morava em lugares, ou cortiços, ou favelas, ou loteamentos clandestinos, não importa, em que 70% dormiam mais do que 2 pessoas em cada quarto. Mais de 70% das lâmpadas que se vendiam naquela época eram lâmpadas com menos de 60 watts. Então as casas eram mal iluminadas. Além do que descobrimos que, na época, 25% dos trabalhadores precisavam usar óculos e não usava. Então, imagine-se um trabalhador que gasta 2 a 2h30 na condução, mais 11 no trabalho em pé, chega em casa nesse ambiente apertado, mal iluminado, televisão ligada, rádio ligada, uma família... Como é que esse cara vai abrir um jornalzão e ler? Evidentemente que está aí um belo desafio de como é que essa comunicação com os trabalhadores tem que acontecer. Quem nos ajudou foi um trabalho da Ecleia Bose, que ela editou em 1970, chamado Leituras de Operárias. Quem nos ajudou foi o próprio trabalho que nós passamos a desenvolver no movimento universitário, no movimento estudantil, fazendo jornaizinhos. Surgem os artistas aí, Laerte, Paulo Caruso, Chico Caruso, Angeli, Luiz G. Há uma geração de artistas do traço que vão reanimar a imprensa universitária no início da década de 70, depois do AI-5. E é essa experiência da imprensa estudantil que será incorporada como a comunicação sindical dos trabalhadores mais eficiente. A Oboré vai surgir para responder esse desafio, como realizar essa comunicação e, evidente, os trabalhadores não apenas precisam saber das coisas, também se reunir entre si para combinar e lutarem coletivamente. Então, a Oboré está fazendo agora 35 anos, onde se montou a primeira redação, o primeiro centro de imprensa, redação escola. Quer dizer, quando nós criamos aquilo, a internet ainda não tinha se generalizado. Então, nós criamos uma redação informatizada que pudesse ser útil não só para os jornalistas que precisavam de um lugar para trabalhar com todas essas condições, mas também um ambiente para se darem as entrevistas coletivas, a troca de ideias com os estudantes que realmente querem ser jornalistas de verdade. E hoje a Oboré se dedica, sobretudo, ao trabalho de formação dos estudantes de jornalismo, Projeto Repórter do Futuro. Desenvolve trabalho, sobretudo, na área da saúde, então informação é um remédio. Uma atenção especial hoje em relação à questão dos idosos e dos pacientes crônicos, desenvolvendo um trabalho não só de comunicação jornalística ou publicitária, mas um trabalho com cinema, chamando a ajuda das grandes obras cinematográficas e, em seguida, a reflexão sobre elas, num trabalho que a gente faz junto aqui na Cinemateca, já há 5 anos. Então, é muito comum aqui em São Paulo você ter instituições que estão trabalhando na mesma direção, lidando mais ou menos com as mesmas coisas, apesar da internet, apesar do celular, etc., e correm na paralela, às vezes marcando eventos para o mesmo dia, sobre o mesmo tema, em 2 lugares diferentes. Então, uma das coisas que a Oboré tem procurado fazer é ser essa torre de informação, esse observatório, não de fazer análise crítica, mas de observatório das coisas para que elas possam se ajudar antecipadamente. Então, um dos trabalhos que a Oboré procura desempenhar, mais sendo sentida do que vista, porque tem sido essa vocação da Oboré, ser mais sentida do que vista, ajudar os outros a darem certo, aproximar, ser uma espécie de ponto morto do câmbio.